Informação com credibilidade. Repórter Cultura. 8h mais 20 minutinhos, 8h20. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente. Nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. E olha, conforme nós anunciamos no início da nossa programação, nós já estamos ao vivo para você que acompanha a gente pela nossa programação no nosso canal no YouTube. Já estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Cultura, com o Dr. Carlos Maggiolo, ele que já participou aqui de uma entrevista conosco e hoje muito gentilmente também está conosco a partir desse momento para conversar com a gente sobre alguns temas. Dr. Carlos, que é advogado criminalista, professor de Direito Penal, crítico político e de segurança pública, presidente da Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro, e hoje vai conversar com a gente sobre diversos assuntos aí. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Repórter Cultura. Ora, Odair, para mim é um prazer e uma honra, acima de tudo, poder participar de um programa com você e com esse público maravilhoso que vocês têm aí. Muito bem, doutor Carlos, o primeiro tema que a gente vai discutir, abordar aqui é a questão da tal da GLO, que foi colocada aí pelo governo Lula, e eu gostaria de saber, o Rio de Janeiro é uma das cidades aí afetadas por ela. Primeiramente, para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, que às vezes ouve falar em tal de GLO, o que é uma GLO, doutor? São situações de exceção, situações de emergência em que o país atravessa, em que o chefe do executivo pode, então, lançar a mão desse recurso, dessa previsão, inclusive, constitucional, que é a garantia da lei e da ordem, para que se restabeleça a ordem, para que se restabeleça a economia, enfim. Isso atinge vários setores dentro da sociedade. Mas essa GLO, especificamente, eu acho que é uma GLO para inglês ver, não é para brasileiro. Nós, sobretudo nós, eu sou carioca, vivo no Rio de Janeiro, vivo nessa convulsão social que é essa minha cidade, e o paulista, o morador de São Paulo também passa pelo mesmo dissabor que nós aqui, os cariocas. É uma GLO. Na realidade, o nosso governador do Rio de Janeiro pediu a intervenção do governo federal, ele negou. O presidente negou a intervenção no primeiro momento e depois ele lança essa GLO como que uma desculpa para a sociedade, um cala-boca para a sociedade. Agora, a meu ver, você quer a minha opinião sincera de um advogado criminalista que já milita há mais de 30 anos nesse mundo da criminalidade, me dá a total impressão, assim, quase que uma certeza, que o presidente fez isso como que para lançar uma cortina de fumaça sobre o problema. Ele se antecipou, correu na frente das providências que poderiam ser tomadas e lançou a GLO para que se evitasse, talvez, medidas mais drásticas. Porque é uma GLO inócua, uma GLO que é um verdadeiro teatro, é um show midiático. São 3.700 homens das forças militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, à disposição dessa GLO para fiscalizar unicamente os portos de Rio e de São Paulo e os aeroportos internacionais de Rio e de São Paulo. Ora, Odair, nós todos sabemos que os portos e aeroportos já são fiscalizados pelo Poder Federal, já são fiscalizados pela Polícia Federal. Não havia necessidade dessa GLO. A GLO seria muito bem-vinda para que se colocasse os militares para tomar conta da segurança pública. O que tem que ser feito não é feito. Aquela medida do Supremo Tribunal Federal, do Fachin, lá na época da pandemia, em que engessou o trabalho da polícia, que deixou a polícia de salto alto, impedindo a polícia de subir o morro, ela está em vigor, pasme, está em vigor até hoje. Isso é que impede a polícia de trabalhar. Foi isso que fez dos morros, das comunidades do Rio de Janeiro, um verdadeiro oásis para os criminosos. A gente está importando criminoso, está vindo criminoso do resto da América do Sul para cá para se esconder nos morros do Rio de Janeiro.
Porque o Supremo Tribunal resolveu blindar as comunidades, blindou o crime organizado. Então você vê, e de outro lado, você quer... Por que o Rio de Janeiro chegou nessa situação? Por que São Paulo chegou nessa situação, nesse descontrole absoluto, nessa aberração que nós estamos vivendo? É por falta de fiscalização, por falta de uma polícia. O que o governo federal está fazendo? Ele está sucateando a polícia, não é do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro, diminuiu em mais de 1/3, quase que a metade do orçamento da polícia para o ano que vem. Quer dizer, você se prepare, porque esse é só o começo do caos, né? E o que é pior, ele abriu de vez as nossas fronteiras, as nossas estradas, é por onde entram as drogas, é por onde entram as armas pesadas, não tem mais fiscalização. Se ele quisesse realmente tomar uma medida efetiva, ele teria pego esse dinheiro, feito uma GLO, nas fronteiras e nas estradas. Não é no Rio de Janeiro, não é nos portos e aeroportos. É óbvio que há muito que se ouve falar que o PCC, inclusive o Hezbollah lá do Israel está aqui, está no Rio de Janeiro, está no Brasil há muito tempo, inclusive nos portos, nesses portos que ele se propõe a fiscalizar. Quero ver se vai conseguir pegar o envolvimento do Hezbollah nessa história. A Tríplice Fronteira, né, que são 3 países fazendo fronteira no mesmo local, tem mais de 30 organizações criminosas atuando ali ativamente. Não se move, não se manda um caminhão para lá, não se manda um soldado para a Tríplice Fronteira. Eles querem fazer fiscalização nos portos e aeroportos. Para. Isso aí, estão voltando ao início da pergunta, isso é uma GLO para inglês ver. Doutor, e a questão aí gerou também muita polêmica e muita insatisfação junto ao pessoal da Receita Federal, que já é o órgão que faz esse tipo de fiscalização. Então, pra você ver como é que o Brasil está louco. Faz esse tipo de fiscalização, mas faz mal feito, né? As manchetes dos jornais diariamente nos deixam aí essa certeza absoluta de que a fiscalização pela Receita Federal não está sendo realizada como deveria ser realizada, né? Aquele pente fino, enfim. E por mais que se faça uma fiscalização em cima do homem de bem, eu acho que o nosso maior problema é a contaminação da corrupção, né? Uma corrupção viva, que está presente em todas as escalas, em todos os setores estatais, do Palácio Alvorada à Receita Federal nos aeroportos e nos portos do Brasil. Isso aqui virou, então, o apogeu da corrupção. Esse é o nosso país. Mas aí, esse tema tem a ver com segurança pública, e a gente tem um ministro hoje da segurança pública, o ministro da Justiça, aliás, né, que é responsável pela segurança pública também, que é o tal do Flávio Dino. E constantemente o pessoal fala aí, pois ele subiu o morro lá sem nenhum tipo de segurança, e você que mora aí, você que é do Rio de Janeiro, é possível fazer o que ele fez lá sem nenhum tipo de segurança, para qualquer cidadão comum aí? Nossa, você tocou num assunto que isso aí rodou o mundo, né? Isso é um escândalo. O ministro da Justiça, gente, vai você ou daí, vou eu ali no pé do morro, no pé ali do Complexo da Maré, vamos ver se a gente sobrevive, se consegue voltar. Não volta, né? Se fosse assim, a polícia subia com tanta facilidade, né? E isso não foi só o Flávio Dino, né? Você pode ver o presidente Lula, em época de campanha eleitoral, foi para aquele complexo de Israel, eu acho. Enfim, subiu palanque, com ex-detento, cidadão que cumpriu décadas de pena, líder de crime organizado, de organização criminosa. Então você vê essas duas atitudes, esses 2 episódios mostram assim, muito bem a que vieram esses nossos governantes desse ano de 2023. E essa possibilidade do Dino ir para o Supremo Tribunal Federal, será que o que é que você acha? Qual é a sua opinião a respeito do Dino como ministro do Supremo? É um descalabro total. Você viu aquela CPI de 8 de janeiro? Como é que ela começou e como é que ela terminou? Olha o poder desses homens. Olha como eles manipulam, né? Você lembra que o presidente Bolsonaro quis nomear o diretor-geral da Polícia Federal? Houve uma intervenção do Supremo, do Legislativo. Agora o Flávio Dino faz na Polícia Federal sua escolta pessoal, sua polícia de casa, né? Manda e desmanda, comanda a investigação.
Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Então, eu não duvido nada que, por mais que a oposição se oponha, por mais consciência que tenha a população brasileira, e por mais oposição que faça, ferrenha, febrilmente, se o Poder Executivo, se o chefe do Executivo encasquetar, do jeito que ele fez com a reforma tributária, do jeito que ele fez com outras leis estapafúrdias que estão passando aí pelo Congresso, fará com o ministro Flávio Dino, certamente. Ele não emplacou o advogado dele. Isso aqui é coisa mais contra o bom senso. Emplacou o advogado dele dentro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo ele não é mais um órgão judicial, é um órgão político, está mais do que contaminado. E por uma ideologia nefasta, uma ideologia que vai levar o Brasil à bancarrota. Se não já levou, se é que o nosso país ainda tem recuperação, e vamos ter que aguentar até 2026. Haja coração. Pois é, doutor, falando em haja coração, como morador aí do Rio de Janeiro, né, a gente ouve daqui e vê, acompanha as notícias, enfim, que a questão da segurança pública é complicada e repercutiu muito essa questão da briga entre os torcedores ali do Boca Juniors e do Fluminense, e por erro de estratégia ali também da prefeitura. Como é que você, né, que é alguém ligado a essa área, como é que você vê a situação do Rio de Janeiro atualmente? Olha, foi crítico. Os torcedores do Boca, o futebol, né, que é a nossa paixão nacional, o Rio de Janeiro foi marcado por esses dias tenebrosos. Antes de tudo, quando eles chegaram em Copacabana, eles desfilavam pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, pela Barata Ribeiro, pelas grandes avenidas do bairro. Eles mexiam, não era uma paquera saudável, sabe? Aquela paquera sedutora, respeitável. Eles mexiam com as mulheres nas ruas, que são nossas esposas, são nossas mães, são nossas filhas. Dispensavam um tratamento a essas meninas que não se dispensa às piores das prostitutas. Então eles já deram um pontapé inicial na chegada deles antes do meio da semana. No começo da semana já tinham lá aquela meia dúzia de gato pingado do Boca Júnior em Copacabana, já fazendo esse barulho. Isso você não pode generalizar, e você não pode querer taxar a própria torcida, não é só a população da Argentina. A Argentina não tem nada a ver com a torcida do Boca Júnior. A própria torcida, né? Você via na Barra da Tijuca, que é um outro bairro já na Zona Oeste, do outro lado da cidade, argentinos muito bem educados, famílias, pai, mãe, filhos e filhas, entendeu? Desfilando, passeando, convivendo com os brasileiros. Em Copacabana era a casta, era a turma do povão de lá, essa turma daqui que é manipulada pelo voto, essa turma da esquerda. A Argentina tem a mesma coisa, né? Então é essa turma que fez esse barulho todo. Foi assim um show de arbitrariedade, de ilegalidades, praticaram injúria racial não, é racismo, e de janeiro para cá, o crime de injúria racial, ele foi elevado ao status de crime de racismo, ele passou a ser crime inafiançável, então o cidadão se é preso e não foram presos, porque o crime é inafiançável agora, a pena é de 2 a 5 anos, é imprescritível, quer dizer, o cidadão não vai mais para juizado especial, o cidadão, por racismo, vai para a vara criminal, uma vez preso, só quem pode soltar é o juiz, ou seja, ele ia amargar aí 1 semana, 2, se não saísse na audiência de custódia, que não poderia sair. As prisões não teriam sido ilegais, seriam todas legais. Mas você não vê. Então, eles iam amargar 2 semanas aí, até sair um pedido de liberdade provisória, um relaxamento de prisão, ou 1 mês, para que saísse um habeas corpus, para que então ele ganhasse sua liberdade. Ia ficar enjaulado umas boas semanas. E não se vê notícia de argentino. Não se vê. Você vê brasileiro sendo perseguido à torta e à direita, né? Por crimes de monta assim, muito menor, e uma aberração dessa, que rodou o mundo, desrespeitou o brasileiro, desrespeitou a nação. A turma do Boca Júnior foi embora impunemente para sua cidade, infelizmente.
Doutor é sempre muito crítico aí e comenta de diversos assuntos e falando de Argentina. Como é que o senhor está vendo a situação lá da Argentina agora dia 19, tem aí o segundo turno, né, das eleições lá na Argentina, o Javier Milei, que é um outsider aí, que de repente apareceu, cresceu nas prévias lá na Argentina, conseguiu ir para o segundo turno, e contra o Massa, que é o representante do sistema. Qual é o seu prognóstico para a Argentina nesse segundo turno? Daí, eu perdi o seu áudio. Não sei o que aconteceu aqui, mas me deu a impressão que você está perguntando sobre a Argentina, sobre as eleições na Argentina, né? Eu estou muito distante. A impressão que me deu pela dinâmica da mídia nas últimas semanas é que houve uma certa manipulação ali naqueles votos. Não são urnas eletrônicas, né? O voto é escrito, mas nós estamos na América do Sul. Eu achei muito estranho a diferença de votos. Enfim, espero, e por coincidência houve uma interferência, né, do nosso Partido das Trevas aqui no Brasil nas eleições da Argentina. E a frustração do povo argentino me parece que é a mesma do povo brasileiro, né? Vamos ver o resultado final dessas eleições. Enfim, mas é como no Brasil não foi nada esclarecido, até o código-fonte hoje continua sendo aquela grande dúvida do brasileiro. O brasileiro não teve acesso ao código-fonte até hoje, né? Nossas urnas são invioláveis, são inquebráveis, são urnas infraudáveis, vamos dizer assim, né? Essa certeza absoluta que o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral têm, me parece que o governo argentino deve ter hoje também essa mesma impressão com relação à lisura das eleições argentinas. Muito bem, tá conseguindo me ouvir bem aí, doutor, agora? Voltou o áudio para você? Eu não lhe ouço muito baixinho. Não sei o que eu faço aqui, de pegar um aparelho. Depois que... Então, parece que entrou assim. Parece que entrou uma ligação ali pro doutor, e aí depois que entrou essa ligação o áudio ficou, né, complicado. Exatamente. Mas, doutor, olha, eu quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura desta quarta-feira, e sempre muito bom conversar aí com o doutor Carlos, e uma próxima oportunidade a gente vai marcar novamente aí para novas discussões muito boas aí, doutor. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Odair. Beijo no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta. Dia 15 de novembro está chegando, né? Melhor do que qualquer outro dia. É um dia de reflexão, é um dia do brasileiro dedicar, assim como o 7 de setembro, dedicar o dia ao país, à retomada do país, né? Para que a gente não perca de vez. Está aí a nossa dívida pública só crescendo, só crescendo. O povo precisa levar um chá de ânimo e de coragem, sobretudo, e voltar para as ruas. A questão é de cidadania, Odair. Isso que nós fazemos aqui, nós temos que contagiar o nosso povo brasileiro. Beijo no coração de todos. Até a próxima.